Lembrando que esse é um evento que o IBRIC realizou em alusão ao dia 9 de dezembro, é considerado o Dia Mundial Internacional da Luta contra a Corrupção. Várias empresas fizeram suas semanas de integridade, entidades dedicaram aí momentos à reflexão sobre o tema de integridade, ética e combate à corrupção. E nós aqui no IBRIC também. Então, convidamos a doutora Fernanda, o general Tchegóia, nosso diretor-presidente, vai fazer essa introdução. Ela fará uma apresentação e, na sequência, nós teremos uma discussão, uma mesa redonda com os dirigentes das empresas desse setor de resíduos sólidos, efluentes e limpeza urbana, mediada pelo nosso conselheiro e também presidente de uma das associações, Luiz Gonzaga Alves Pereira. Então, general, eu pediria que o senhor fizesse as palavras iniciais. Nós tivemos alguns minutos de atraso aqui para estabelecer a conexão, mas já estamos no ar. E, na sequência, a doutora Fernanda vai nos falar sobre o plano de trabalho e o que constitui a subsecretaria no âmbito do Ministério de Infraestrutura. Obrigado. Obrigado. Nosso diretor de sustentabilidade, Sérgio Leão. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham nessa jornada em que o Instituto Brasileiro de Autorregulação para o Setor da Infraestrutura, o IBRIC, que recém completou um ano, realiza o IBRIC nesta semana de integridade. Integridade é a palavra-chave do nosso Instituto e assim tem sido no Conselho, na direção, na Assembleia, e esse é o propósito do Instituto. Nós temos hoje, abrindo esse evento, que terá duas apresentações, a doutora Fernanda Oliveira, delegada da Polícia Federal, e hoje diretora subsecretária de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. A doutora Fernanda ingressou na Polícia Federal em 2005, ascendeu a sua atual categoria como delegada da Polícia Federal em 2007, sempre por concurso. Atuou nas áreas de combate a entorpecentes, inteligência e contra-inteligência policial, antiterrorismo e combate à corrupção. Esteve à frente da Delegacia de Inquéritos Especiais da Polícia Federal em Brasília durante 9 anos, sendo responsável por investigações de desvios de recursos públicos e crime organizado. Foi coordenadora geral da Polícia Judiciária da Força Nacional em 2018. E, atualmente, ocupa o cargo que nós já mencionamos de subsecretária de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura é um parceiro desde a concepção, desde o primeiro momento em que se tratou da ideia de ter um instituto de autorregulação para o segmento, para o setor de infraestrutura. Foi um parceiro no entusiasmo do ministro Tarcísio, que tanto tem nos orgulhado como brasileiros pelo muito que tem feito, pelo despertar desse setor de infraestrutura que estava tão adormecido, pela impulsão que deu à gestão. E eu tenho certeza que entre os atributos do ministro Tarcísio está a escolha dos seus assessores, dos seus auxiliares. Então, nós temos a honra de ter conosco hoje a doutora Fernanda Oliveira, que integra uma equipe que já fez história, já está na história e deixará a história de uma grande revolução na infraestrutura. Como é possível, em tempos chamados de crise, fazer o Brasil crescer, fazer infraestrutura, investir em infraestrutura, e como é possível fazer isso num ambiente de integridade, num ambiente de conformidade, num ambiente em que o compliance e a integridade sejam as bandeiras mais importantes, definam as disputas,
em que as competições sejam definidas por competência técnica, competência gerencial, capacidade de inovação, e nunca por outros motivos menos nobres ou que não nós, como brasileiros, como contribuintes, não gostaríamos. Doutora Fernanda, muito bem-vinda. Agradeço-lhe muito, em nome de todos que a vamos escutar, como ter o privilégio de escutar a sua concordância, no primeiro momento que falando do telefone, eu pude perceber o seu entusiasmo em falar. Isso é muito bom de ouvir num servidor público, numa servidora pública, a possibilidade que o agente do Estado tem de falar àqueles que são os regulados. E agradeço também ao ministro, peço-lhe que transmita agradecimento por aquecer que a senhora nos dedicasse esse tempo. A palavra é sua, muito obrigado, muito bem-vinda, doutora. Obrigada, general. Me escutam bem? Muito bem. Agradeço imensamente o convite, me sinto imensamente honrada. Agradeço também ao Sérgio, que eu estabeleci contato algumas vezes para poder formalizar aqui a minha vinda nesse encontro do IBRICS, e também ao ministro Tarcísio por ter me liberado e autorizado aí a minha participação. Bom, me foi passada essa demanda de explicar como funciona hoje o setor de integridade e conformidade do Ministério da Infraestrutura, e eu queria compartilhar um pouquinho essa experiência inovadora, pioneira que estamos aqui vivendo no nosso MINFRA. Já foi falado um pouquinho do meu currículo, e como vocês podem perceber, a minha atuação como servidora pública foi eminentemente na Polícia Federal. Eu adoro a Polícia Federal, sempre foi meu sonho, e foi muito difícil aceitar esse convite que demandava a minha saída da Polícia Federal. Mas eu conheço o ministro Tarcísio há muitos anos, e nos conhecemos exatamente com essa atividade investigativa, porque ele foi auditor da CGU, ingressou aí na administração pública depois da atividade militar na Controladoria Geral da União, e aí nós fizemos diversos trabalhos investigativos no antigo Ministério do Transporte. Eu já na condição de delegada e ele na condição de auditor. Ele era coordenador de transporte na época da CGU. E aí, diante dessa atividade profissional, nos conhecemos, estabelecemos aí laços profissionais, e no final de 2018 recebi o convite para assumir a Subsecretaria de Conformidade e Integridade, que não havia ainda no organograma, era uma ideia trazida de forma, como eu disse, muito inovadora, e eu aceitei esse desafio. E desde então estou à frente da subsecretaria, a completar agora em fevereiro de 2021, 2 anos que eu estou à frente da subsecretaria. Bom, ela foi criada muito espelhada na unidade de integridade da Petrobras, inclusive as atribuições. Não no seu tamanho, obviamente, porque a unidade de integridade da Petrobras tem uma roupagem, uma amplitude muito grande, mas nós pegamos as atribuições, fizemos algumas adequações, considerando a natureza das atividades e do próprio órgão, e previmos aí no decreto que criou as unidades do Ministério da Infraestrutura a criação da subsecretaria, de forma pioneira. E o que traz essa criação da subsecretaria? Qual a mensagem que se quer dar, prevendo ela dentro do organograma da pasta? O protagonismo da temática integridade. Então, foi essa a ideia principal que o ministro propôs e que, de fato, conseguiu, tirando a subsecretaria do papel. E também uma mudança de paradigma, né? E quando eu falo mudança de paradigma, eu falo num cenário em que a gente tem que reconhecer o passado recente do chamado Ministério do Transporte nas páginas policiais. Como eu disse, eu conheci o ministro Tarcísio fazendo operações dentro do DENIT e dentro do Ministério do Transporte.
Eu cheguei a fazer operação dentro do gabinete do diretor-geral. Eu flagrei operação onde o diretor-geral do DENIT era um dos alvos. Então, existe aí esse cenário, esse registro, esse passado. Ele não pode ser esquecido, ele não pode ser um assunto proibido, e ele tem que servir de lição. Então, a ideia era exatamente fazer essa mudança de paradigma de forma muito emblemática. E também cumprir o compromisso do governo federal de atuar na área de combate à corrupção. Porque no programa do ainda candidato e hoje presidente, havia esse compromisso de combater a corrupção. Então, a criação da subsecretaria com essa roupagem e tendo essa interlocução com a Polícia Federal, a ponto da Polícia Federal poder ceder um servidor do seu quadro para assumir a pasta, é exatamente esse compromisso, é o cumprimento desse compromisso. Foi feito dessa forma, é muito desafiador. Por quê? Porque não há nada parecido na esplanada. Da mesma forma que há facilidades, por não haver nada parecido, você acaba tendo um potencial criativo aí para apresentar propostas sem grandes amarras, ainda há algumas dificuldades relacionadas até à segurança jurídica de algumas ações, e que nós estamos aqui em tentativa, acerto e erro, tentando construir uma unidade que tem uma roupagem vitoriosa, inclusive para eventualmente ser replicada em outras pastas. E aí, diante dessa missão, nós fizemos um lançamento de um programa que seria a marca do combate à corrupção do Ministério da Infraestrutura, com uma identidade própria, que foi o programa Radar Anticorrupção. Ele foi lançado, o pedido do ministro é que ele fosse lançado de imediato, então nós idealizamos no primeiro momento um programa bem enxuto, hoje ele já tem uma amplitude significativa, mas em maio nós lançamos o programa Radar Anticorrupção, exatamente para espelhar esse compromisso do Ministério da Infraestrutura e enfrentar esse tema, porque ele foi um tema recorrente, ele sempre será um tema recorrente, e a gente sabe do caráter reputacional que havia antes relacionado ao Ministério do Transporte. Como a sociedade via o Ministério do Transporte? A gente está falando de uma pasta que literalmente pertencia a um partido. E que isso gerou implicações que repercutem até os dias de hoje, né? Eu sempre assisto às entrevistas do ministro Tarcísio em vários canais e esse tema é sempre abordado, porque está na história da pasta. Então, nós precisamos enfrentar isso com coragem, né? sem crise, tratar o tema de forma aberta para que a gente possa fechar algumas feridas. Porque eu entrei num cenário onde eu observei, de fato, muitas feridas abertas, principalmente relacionada aos servidores de carreira, que aqui viveram esse cenário de crise, de operações policiais, e que, obviamente, tinham a expectativa e a esperança de poder ver o Minfra como ele está hoje, né? Sendo festejado aí, graças à condução brilhante do nosso ministro, como uma das pastas mais bem avaliadas aí do governo. Nesse ponto, eu gostaria de falar um pouquinho do programa Radar Anticorrupção, e como eu disse, ele hoje já é um programa robusto. Nós idealizamos ele por meio de pilares, e hoje nós já temos 3 pilares. Mas eu gostaria, até diante do público-alvo dessa apresentação, de apresentar para os senhores, destacar 3 pilares que eu acho que vão apresentar exatamente essa nossa proposta e como nós estamos trabalhando e atuando com muita coisa que a legislação já prevê, mas que nunca foi tirada do papel e que agora a gente operacionalizou e pôde dar para o nosso público interno e para o nosso público externo a seriedade do tratamento
do tema integridade e, obviamente, combate à corrupção. Tudo relacionado ao programa Radar Anticorrupção está disponível no site do Ministério da Infraestrutura. Existe um ícone lá específico do programa Radar Anticorrupção, então, se houver interesse em aprofundar em alguma temática ou nos outros pilares que não vão ser abordados aqui, pode realizarem a visita na página que vai estar esse material lá. Eu também tenho algum material em PDF, que eu vou encaminhar para o Sérgio Leão, para que o WhatsApp, para que ele possa fazer essa difusão. São folders que explicam também o programa, caso os senhores tenham esse interesse. Bom, o primeiro pilar que eu gostaria de abordar, nós denominamos de conexão e integridade. Quando eu cheguei aqui, como eu disse, não havia muita coisa normatizada, apenas 5 artigos relacionados às atribuições da subsecretaria, mas não havia portaria, não havia regimento interno e também não havia jurisprudência sobre uma atuação de uma unidade similar. E eu senti um pouco dessa necessidade de ter segurança jurídica nas nossas atuações relacionadas à verificação de integridade, de reputação ilibada, de idoneidade moral dos nossos servidores que seriam alçados a alguma cadeira de chefia, porque essa é uma das atribuições da subsecretaria. Além da questão do tratamento das denúncias também. A gente precisava dar protagonismo ao tratamento das denúncias e fazer os encaminhamentos dessas denúncias de forma célere e instruída e qualificada. Não apenas repassar uma denúncia que chegou para determinada unidade de fiscalização sem fazer um trabalho prévio de qualificação desse registro. Então, diante dessa necessidade, eu propus a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, a CGU, a AGU e o MINFRA, que inaugurou o programa Radar Anticorrupção, com esse pilar conexão, Radar Anticorrupção, com esse pilar conexão e integridade, e o lançamento em maio de 2019. Então, nós tivemos aqui a presença de 4 ministros e o diretor da Polícia Federal assinando esse ACT, foi o primeiro ACT do governo, do ministro da Infraestrutura, ACT 01 de 2019, onde nós nos comprometemos a encaminhar as denúncias de forma célere, instruída, qualificada, aos órgãos de fiscalização, seja na esfera penal ou na esfera administrativa, e aí inclui Polícia Federal, TCU, CGU, AGU, no caso de ação de improbidade, Ministério Público, e também previmos o intercâmbio de base de dados estruturadas dessas pastas com o Ministério da Infraestrutura, obviamente desde que não fossem bases de dados sigilosas relacionadas a investigações em andamento, porque isso não seria adequado. Então, diante dessa possibilidade de ter essas bases de dados, nós tivemos mais segurança jurídica de promover uma confecção de informação com maior certeza daquilo que estava sendo trabalhado e estruturado para encaminhamento para esses órgãos parceiros. E aí, nós trabalhamos de forma concomitante com 2 pilares que eu vou falar bem rápido, mas que foram possíveis em razão desse primeiro ACT, que é o pilar Profissionais do Progresso, intitulado Profissionais do Progresso, e o pilar intitulado Canal Transparência. O Profissionais do Progresso, como eu falei já anteriormente, ele diz respeito à promoção de análise de integridade dos cargos de chefia a partir de DAS 2 no Ministério da Infraestrutura e nas suas unidades vinculadas. Isso é algo bem inovador, e o que nós fizemos foi regulamentar o decreto 9727, também de maio. Então, já havia esse decreto assinado pelo presidente e pelo ministro da Controladoria Geral da União, prevendo alguns requisitos gerais para assunção a cargos de chefia no Executivo Federal. E aí,
nós promovemos o Pilar Profissionais do Progresso, onde nós publicamos portarias regulamentando esse decreto. Então, hoje nós temos um fluxo aqui muito bem definido, respeitado, conduzido tanto pela Coordenação de Gestão de Pessoas, como pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade, onde nós analisamos todos os indicados para a ocupação de cargos no Ministério da Infraestrutura e nas unidades vinculadas. É feito um parecer de análise curricular e um parecer de habilitação, onde nós verificamos a idoneidade moral e a reputação ilibada, e nos manifestamos pela manutenção da indicação daquele servidor ou não. E o ministro, eu posso garantir que o ministro acata as nossas orientações. Isso é algo bem inovador no âmbito da administração pública, algo efetivo. Nós, de fato, inabilitamos alguns candidatos. Hoje eu posso dar um número de 5% de inabilitação, é um número significativo, porque foram feitas mais de 800 análises de integridade desde a existência do programa Radar Anticorrupção, e eu gosto de apresentar esse número de inabilitações para mostrar que se trata de uma ação substancial e não algo apenas formal, né? Como existem alguns programas de integridade que são apenas de papel e que não são lançados aí no mundo trazendo resultados efetivos. E o outro pilar que se agrega muito ao primeiro, que é o Conexão Integridade, é o canal Transparência. Porque, obviamente, em se tratando de uma pasta com o orçamento do Ministério da Infraestrutura, a gente tinha que fomentar a utilização dos canais de denúncia e do tratamento de denúncia para que eventuais malfeitos fossem verificados, analisados e encaminhados para a instância devida com a maior agilidade possível. Um programa de integridade sem esse tipo de ação, sem esse tipo de retrato, não é um programa de integridade efetivo, principalmente relacionado ao passado, como eu já falei, do antigo Ministério do Transporte. Então, nós fomentamos a utilização do canal de denúncia, nós publicamos uma portaria de fluxo de denúncia, divulgamos isso para todo o nosso público interno e externo, utilizando também os canais oficiais, as mídias sociais do Ministério da Infraestrutura, e nós tivemos registrados 417 denúncias. Dessas 417 denúncias, apenas a título ilustrativo, eu gostaria de dizer que 81 notícias-crimes foram analisadas, detectados indícios mínimos de autoria e materialidade e foram encaminhados para a Polícia Federal para verificação de possibilidade de instauração de inquérito policial. E eu gosto muito dessa iniciativa, dessa ação, porque, como o general falou na minha apresentação, eu fiquei 9 anos à frente de uma delegacia eminentemente de combate à corrupção. Eu fui coordenadora de diversas operações de Polícia Federal relacionadas ao desvio de recurso público. A principal delegacia da superintendência ficou ao meu comando nesse período, aqui no Distrito Federal, e eu posso dizer para os senhores que eu nunca recebi uma notícia-crime oriunda do órgão que estava sendo objeto da denúncia. Então, poder inaugurar esse momento, essa interlocução institucional que mostra esse amadurecimento, onde o próprio órgão recebe uma denúncia, qualifica, instrui e encaminha para a Polícia Federal, é algo extremamente gratificante, porque mostra essa maturidade institucional entre os órgãos e a forma como a Polícia Federal vai enxergar e já enxerga o Ministério da Infraestrutura é bem diferente do que foi no passado recente. E a gente já teve resultados efetivos, como, por exemplo, em outubro agora, que houve uma deflagração de uma operação denominada Índia, relacionada a contratos de 2017 e 2018 na Infraero, onde foi detectado irregularidades. Essa comunicação foi feita aqui para a subsecretaria, nós fizemos uma qualificação
dessa comunicação e encaminhamos para a Polícia Federal em abril desse ano, e agora, em outubro, houve a deflagração de uma operação bem significativa, que foi realizada em 5 estados, numa fraude orçada em 40 milhões de reais. Então, isso mostra, de fato, uma maturidade institucional num curto espaço de tempo, e eu reputo exitosos os trabalhos que foram feitos para poder tirar essa proposta do papel. Bom, o outro pilar que eu gostaria de falar é a supervisão ministerial. Porque o Ministério da Infraestrutura, a sede, não detém o maior a utilização, a operacionalização do seu orçamento, né? A utilização do orçamento do MINFRA, que é, como eu disse, o maior orçamento discricionário da União, está nas suas unidades vinculadas, que são as companhias DOCAS, o DENIT, a EPL, a VALEC e a Infraero. E há uma previsão no Decreto-Lei 200, de 67, que prevê o Instituto da Supervisão Ministerial das pastas sobre suas unidades vinculadas. E quando eu cheguei aqui, houve uma denúncia relacionada a uma companhia DOCAS, e o ministro determinou que eu fosse imediatamente à companhia para verificar ali o cenário e reportar a ele a situação. Isso foi feito, e depois desse case, eu propus a criação de um pilar que se chama supervisão ministerial, para que a gente pudesse realizar, respaldado por esse Decreto-Lei 200 de 67, a gente pudesse realizar essa visita em todas as unidades vinculadas do MINFRA, com essa proposta, né? A proposta de conhecer os aspectos ali de gestão na área de auditoria interna, governança, integridade, corregedoria, ouvidoria, tecnologia da informação, que também é importante, servir de reporte ao ministro para que a gente pudesse abastecer ele do que estava acontecendo nas pontas, e também identificar o grau de maturidade dessas unidades. Então, nós promovemos aí a formalização dessa supervisão e realizamos visitas em todas as 8 companhias DOCAS ao longo aí de 1 ano e meio. Ela foi instituída a partir de julho do ano passado. Então, começamos pela Codomar, que hoje já foi liquidada, depois CDRJ, e aí as DOCAS foram os alvos principais aí da nossa atividade. Fomos também ao DENIT, fomos à EPL e fomos à VALEC. Ao final, apresentamos aí um relatório ao nosso ministro, apresentamos também esse mesmo relatório ao CONSAD, ao Conselho Fiscal, ao próprio presidente das DOCAS, onde a gente verifica alguns diagnósticos de vulnerabilidades ali, que foram possíveis serem detectadas, e apresenta oportunidades de melhoria contínua, né? Mitigação de riscos, incentivo à denúncia, também fazemos a difusão de boas práticas que já estão sendo implementadas aqui no MINFRA, mas que precisam ser implementadas nas suas unidades vinculadas. As unidades vinculadas devem ser protagonistas nessa temática integridade, conformidade, transparência. E essa semana eu retornei da nossa última visita, que foi a CODERN, onde eu pude verificar de forma muito satisfatória uma mudança de diretriz desde a assunção do ministro ao cargo, muito grande. Então, hoje nós já temos um grau de maturidade bem significativo nessas unidades e iremos, obviamente, promover um cronograma para realizar novas visitas daqui a 1 ano, dando esse período para que as nossas recomendações, as nossas sugestões sejam implementadas e a gente possa novamente fazer essa visita no intuito colaborativo de ser o braço de Brasília junto à ponta. Isso é muito importante. Como eu disse, me surpreendeu isso nunca ter sido feito, essa previsão legal nunca ter sido tirada do papel,
né, um instituto desde 67, não há registro de Brasília ter criado uma equipe multidisciplinar. Nós éramos 8 pessoas, os chefes de cada pasta ligada a essa área de integridade se deslocou para essas unidades e tivemos um feedback excelente. O produto, como eu disse, é esse relatório e a ideia é que a gente tenha agregado valor relacionado a essa matéria de forma muito significativa junto a esses nossos parceiros, né? Porque nós temos que enxergar todos esses órgãos como órgãos parceiros. E o último pilar que eu gostaria de falar hoje é o selo Infra Mais Integridade, que é um pilar onde o público-alvo são empresas que possuem contrato com a administração pública na área de infraestrutura, de transporte terrestre em rodovias. Então, nós tivemos ciência da existência de 2 selos hoje no Executivo Federal. É o selo da Controladoria Geral da União, imagino que os senhores já conhecem, um selo que já tem uma década, já tem um grau de maturidade muito alto, que é o Proética, e um selo ainda novo, mas que já está no seu 2º ano, que é o Agro Mais Integridade do Ministério da Agricultura. O selo Agro Mais Integridade é interessante a história deles, relacionada à origem, porque o cenário que se verificou para a instituição do selo foi a deflagração da Operação Carne Fraca, que gerou um trauma institucional muito grande naquele setor. E, obviamente, que das crises, muitas vezes, vêm as melhores oportunidades, né? E o MAPA se viu aí, nesse momento, de reestruturar a sua área de integridade, dar esse tipo de protagonismo. Então, além de diversas ações que foram implementadas, eu já participei de algumas apresentações do Ministério da Agricultura, uma das iniciativas foi a instituição do selo Agro Mais Integridade, que eu particularmente tenho acompanhado e reputo um sucesso. Então, diante aí desses órgãos parceiros, desse cenário, foi apresentado esse projeto junto ao Ministro da Infraestrutura, muito desafiador. Não é fácil tirar um selo do papel e promover essa interface com pessoas jurídicas de direito privado, o Ministério da Infraestrutura, o agente público, promover esse tipo de premiação, mas o ministro gostou muito da ideia, considerou que nós já temos um grau de maturidade importante, satisfatório para, de fato, enveredarmos aí por esse desafio. Então, nós criamos o selo, ele não é uma certificação propriamente dita, a certificação ela exige um número de etapas muito grande, e nós estamos no 1º ano, então nós conceituamos essa ação como uma ação de fomento a programas de integridade nas empresas que possuem contrato com o Ministério da Infraestrutura nos últimos 5 anos, e que, a partir daí, poderão se inscrever para obterem essa premiação. Foram definidos 3 eixos, onde as empresas terão, na verdade, né, que apresentar ações objetivas e efetivas. Os eixos são combate à corrupção, então é importante que a gente verifique a existência de um programa de integridade, não de papel, como os senhores já devem ter se deparado aí em algum cenário, mas é importante ter um programa de integridade efetivo, com estatística, com resultados, que possam ser apresentados aí para o comitê que vai ficar responsável por essa avaliação. Outro eixo é a responsabilidade social. Então, nós vamos verificar a existência de registros relacionados a trabalho escravo, trabalho infantil, para que, de fato, a gente possa impor
um comportamento adequado nessa área e poder cobrar isso das empresas para que elas possam ter o nosso selo. E o terceiro eixo, como não poderia faltar, é o eixo relacionado à sustentabilidade. Nós temos aqui uma subsecretaria de sustentabilidade no Ministério da Infraestrutura, estabelecemos contato com o IBAMA e existe a previsão de verificação de algumas certidões relacionadas a essa temática que deverão estar presentes na documentação a ser enviada e a ser verificada para a concessão do nosso selo. A portaria do selo foi publicada agora em julho de 2020, instituindo o selo. Então, lá estão todos os requisitos, os prazos de inscrição, recurso, para trazer segurança jurídica para essa proposta. E foi publicado agora, em novembro, a segunda portaria, criando o comitê gestor, que é o comitê que vai ficar responsável pela chancela da concessão do selo. Nós temos, primeiro, um comitê técnico de integridade, que eu faço parte, que vai ser o primeiro órgão que irá realizar uma avaliação desse material, que vai ser encaminhado pelas empresas interessadas. E, num segundo momento, o comitê gestor, que vai ser formado eminentemente por OCIPs, porque é importante que a gente tenha essa percepção de controle social sobre essa iniciativa. Então, nós chamamos, e eu já posso adiantar, que foi aceito o convite do Instituto Ethos, nós chamamos o Aliança Integrity, o Éticos e o Pacto Global da ONU, que vão compor esse comitê gestor e chancelar, né, de fato, essa concessão para que ela possa exatamente ter esse caráter de lisura, de independência, de autonomia, e, obviamente, que para a pasta é importantíssimo ter esses parceiros aí atuando junto dentro da nossa proposta. E, diante de tudo isso que foi dito, o que a gente quer, né? Qual que é o grande objetivo do Ministério da Infraestrutura? Onde é que a gente quer chegar? Nós queremos ser referência na administração pública sobre essa temática. É um desafio gigantesco, ousado. Nós queremos, na verdade, andar ao lado da Controladoria Geral da União, que é autoridade sobre essa temática no âmbito da administração pública federal, e poder mudar a percepção social que o Brasil tinha, né, relacionado ao Ministério da Infraestrutura. Eu acho que já estamos conseguindo. O desafio é muito grande, mas nós estamos conscientes dessa janela de oportunidade. Nós estamos encorajados, nós estamos com apoio da alta administração para iniciativas que, num primeiro momento, causam constrangimento, que dói, o compliance, quando ele chega e não se tem memória relacionada a atividades similares, ele causa ruídos, mas nós estamos vivendo num momento incrível para encararmos de frente essa situação e poder impor uma percepção de cidadania junto ao Ministério da Infraestrutura e passar uma mensagem de probidade, de zelo com o serviço público, de respeito aos servidores públicos também, respeito à sociedade. E a subsecretaria, felizmente, eu tenho a honra aí de fazer parte desse projeto com o Ministério da Infraestrutura. Daqui a pouco irei voltar para a Polícia Federal, é minha casa, é o meu ofício, é a minha formação, mas estou aqui contribuindo um pouquinho dando a minha experiência, tendo essa oportunidade de trazer um pouco aí dessa expertise investigativa para um projeto tão pioneiro, tão interessante e que merece mesmo ser festejado. É isso, espero ter conseguido explanar um pouquinho da subsecretaria. Estou à disposição se tiver algum questionamento
E, como eu disse, irei encaminhar o material que eu tenho aqui em PDF via WhatsApp para o Sérgio. Sérgio, por favor, se houver interesse, faça essa difusão. E, general, gostaria de agradecer o convite. Eu sempre vi o senhor na televisão, o senhor é famoso, e eu estar aqui hoje, podendo fazer essa apresentação, eu fico pensando assim, poxa, dei certo na vida, estou fazendo uma apresentação para um general com essa envergadura, eu me sinto muito honrada, de verdade, agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado, doutora Fernanda, muito obrigado pelas suas palavras finais que me sensibilizaram. Nós somos hoje no IBRIC, nesse desafio de tratar de autorregulação num setor com tantos segmentos, né? com tanta horizontalidade pela quantidade de segmentos que integram e com tanta verticalidade pelo porte das empresas de cada segmento, e isso é um enorme desafio, e mais a distribuição pelo território nacional, e buscando um sonho. O IBRIC não representa nenhuma empresa, o IBRIC representa uma ideia, a qual essa ideia, uma ideia que é sustentada sinceramente pelas empresas que aderiram. Nós só temos um ano, mas esse é um assunto que vem sendo maturado, trabalhado com instituições, entre elas o Ethos, o Instituto Ethos, como a senhora citou. Hoje, nós estamos inteiramente à sua disposição também. Lhe digo mais uma vez e repito, o IBRIC não representa as empresas, ele não representa o interesse das empresas, ele representa uma ideia de ter integridade social, enfim, alcançar todas essas áreas que a senhora também conhece, que vem fazendo esse trabalho, que nos orgulha muito. Eu acho que o Ministério da Infraestrutura e o ministro Tarcísio estão entre aqueles que estão resgatando o nosso orgulho de brasileiros, né? Estão mostrando que nós podemos fazer e podemos retomar um ciclo mais virtuoso dos melhores investimentos, porque feitos nas melhores condições de integridade. O diretor Sérgio Leão, não sei se vocês estão recebendo alguma pergunta para a ministra, alguma outra interação, e o que eu, antes de agradecer e de apresentar as despedidas, eu queria que a senhora notasse, doutora Fernanda, a presença nesse cenário desse recém-nascido, que é o Instituto para a Autorregulação, o conceito de que nós representamos uma ideia, que é a ideia da integridade, e um objetivo que nós temos, que eu sei que é também abraçado pelo ministro Tarcísio, porque já tratei dele com ele, que é a valorização da empresa nacional nesse cenário de integridade. Ou seja, as empresas não são instituições autônomas. Elas não cometem irregularidades. Elas não têm vontade própria. Né? Elas não podem ser punidas, sucateadas. Muito pelo contrário. O momento que a gente vive é de investir nas nossas empresas. Tantas são as nossas carências. Tantas são as carências do nosso entorno sul-americano em termos de infraestrutura. Tantas são as competências maravilhosas que a gente vê nos nossos empreendedores. Esses são os objetivos. Esse é o grande objetivo
mais imediato que nós temos, que é a valorização das nossas empresas. Sem abrir mão, obviamente, num país livre, num regime aberto, democrático, das melhores condições de competição em benefício do contribuinte, mas levando em conta toda a expertise, toda a competência que o Brasil, por seus empreendedores, pelos funcionários de cada empresa e sempre com o estímulo que o Estado deu, foi capaz de desenvolver, foi capaz de criar uma base empresarial completamente, perfeitamente apta a retomar essa festa da infraestrutura, no bom sentido. E nós queríamos que a senhora anotasse, por favor, o nosso nome do IBRIC como o instituto que representa uma ideia a qual convergiram empresários muito, muito entusiasmados com ela e que tem objetivos. E o de hoje é preservar as nossas empresas, o que também é uma ideia. Nós não estamos falando por essa ou por aquela. Muito obrigado. Eu não sei, Sérgio, nós temos alguma... A doutora Fernanda está com o tempo dela limitado, eu sei disso. Exato. Eu trabalhei desse lado do balcão e vi que alguém já deu um assoprão para ela ali em determinado momento, que talvez esteja chegando o tempo dela da próxima atividade, mas eu não sei se tem alguma pergunta para ela. Não, general, eu queria agradecer também a gentileza e a oportunidade de estar aqui conosco. O que a senhora apresentou nesses breves minutos tem muitos pontos de conexão com o IBRIC e com as empresas que estão aqui representadas. Então, acho que cumprimos o objetivo, que foi destacar essa ação pelo Ministério da Infraestrutura e trazer as empresas aqui a compreensão desses pontos de conexão. Eu enxergo isso como, general, um começo. Né, e o próprio IBRIC tem vários pontos de conexão com a sua fala. Então, eu sei que sua agenda está já ultrapassada, nós queremos agradecer. Caso tenhamos alguma pergunta, nós a encaminharemos pessoalmente, assim como também a senhora, por acaso, tendo essa documentação, nós faremos chegar aos participantes aqui. De nossa parte, muito obrigado, foi muito esclarecedora e entusiasmante o que a senhora trouxe aí de espírito realmente de construção. Muito obrigado e agradeço aí em nome de todos aqui participantes. Obrigada, até a próxima. Estou à disposição. Sucesso nesse desafio maravilhoso de criar. Obrigada. Só quem enfrenta sabe o quanto é reconfortador criar e criar pelo país. Parabéns. Transmita, por favor, a minha saudação ao ministro Tarcísio e a senhora, a toda a equipe, a todo o Ministério, um fim de ano muito feliz. E pode estar certa que nós vamos lhe incomodar. Nós somos chatos na defesa dessa ideia. Pode me incomodar. Muito obrigado. Muito obrigado, delegado. Passe bem. Até mais.